No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que eu adoro bastante, que são os vulcões. Pois é, e vou falar justamente de vulcões brasileiros. Quais são os vulcões que tem no Brasil e algumas fake news que falam por aí sobre vulcões. Beleza? Se você gosta desse tipo de assunto, já peço a você que venha comigo e antes, dá uma olhada, além da sua inscrição, se você já foi inscrito, dá uma olhada no clube de membros, que tem uma situação nova que você pode até pedir vídeo. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vulcanismo no Brasil nós sabemos que é muito antigo. Pelo menos, né, deveriam saber. Não há evidências de vulcões no Brasil durante o Holoceno. O Holoceno é desde aproximadamente 11.000 atrás até a nossa época atual, até o nosso período atual. Então, o Holoceno, nós estamos vivendo o Holoceno. O Holoceno não teve, pelo menos nos últimos 12 mil anos aproximadamente, não teve erupções vulcânicas no Brasil. Tá? Na América do Sul, tem toda hora. Lá no lado do Pacífico, que é aquela situação onde que lá tem o Círculo de Fogo do Pacífico, tal, aquele fuzuê todo lá de vulcões, terremoto o tempo todo. Mas não quer dizer que no Brasil não teve vulcões. Já teve. Apesar de poucos, tá? Mas pelo menos que a gente conseguiu identificar, nós sim, já tivemos vulcões. E vulcões que deixaram suas marcas. Então, vamos contar rapidamente aqui para vocês quais foram os vulcões e também dessas fake news. Então vamos lá, vamos falar sobre o vulcanismo no Brasil. Tá? Então, vulcões do Brasil. Esses vulcões, né, eles simplesmente já se foram há muito tempo. Ainda bem, né, pra gente. Já não basta, né, que tem no país, mas pelo menos fenômenos naturais, né, nós somos um pouco, vamos dizer assim, felizes. Apesar do que falam que não existe furacão no Brasil, sim, pode ter sim furacão no Brasil. Depois eu posso explicar isso melhor. Ciclone tem toda hora, tá? Ciclone extratropical tem toda hora. E temos também bastantes tornados. Tá? O Brasil é o segundo local no mundo onde tem mais tornados. Não sei se vocês sabiam dessa. E agora, vamos lá. Pico do Cabugi. Alguém já ouviu falar nesse nome? Pico do Cabugi, né? Sim, esse Pico do Cabugi, ele foi um vulcão antigo, né? De aproximadamente, pelas datações, 19 milhões de anos. Esse local ele fica lá no Rio Grande do Norte, ou seja, bem lá vamos dizer assim, lá na pontinha do Brasil. Seria o vulcão brasileiro mais próximo da África? Não, tem outro mais próximo da África. Mas sim, esse monte ele é um vulcão de composição de rochas intrusivas alcalinas basálticas, não é bonito, né? E este vulcão ele foi resultado de uma grande convulsão geológica que aconteceu na era terciária e aconteceu onde responsável por vários cones vulcânicos rochosos lá no Rio Grande do Norte e foram datados, né, como justamente esses isótopos radioativos, como a gente faz essa datação de 19 milhões de anos. Mas esse vulcão, né, já está extinto há muito tempo, ou seja, uma atividade durante o Pleistoceno. Ou seja, já foi extinto já há muito tempo. O outro vulcão que tem aqui no nosso querido é o vulcão do grupo na região de São Félix, no grupo Utamã, né, na região de São Félix do Xingu. Esse é aquele vulcão que falam lá da Amazônia, tal, que pega parte da Amazônia, e é um vulcão, onde que na verdade ele tem uma atividade vulcânica, mas que ainda não está meio, vamos dizer assim, ainda uns falam que é vulcão, outros falam que não é vulcão, tal, mas a atividade dele, né, ou seja, tudo que chegou, né, nele assim, você tem datações desde o Arqueano. Tá, e o Arqueano, ele é o éon, né, nosso mais antigo, que começou desde a formação do nosso planeta, né, 4,5 bilhões de anos até 2,25 bilhões de anos. Então, né, nós temos rochas do Arqueano, do Proterozoico e do Fanerozoico, que vai até 570 milhões de anos. Então, ou seja, tem muito tempo de história, mas esse aí, pelo menos, estão falando que sim, é um grupo vulcânico ali
justamente desse complexo ali do Xingu, onde vocês estão vendo nesse mapa. Agora, a grande província ígnea do Paraná Etendeca. Pois é, essa província ela é fantástica. Porque ele foi durante a época que tinha Gondwana, ou seja, onde a África e a América do Sul estavam lá grudadinhas. Né? E quando teve essa erupção, tá, nessa época lá da Gondwana, simplesmente aconteceu o seguinte, um enorme derrame de lava que depois de fazer esse derrame, toda essa estrutura, né, formou uma terra bastante fértil aqui para o nosso país. Só que é uma grande evidência esse derrame de lava de que sim, a América do Sul estava lá juntinha da África. Por quê? Porque essa mesma erupção, as mesmas características dessa lava, existe no Brasil e existe na Namíbia. Então, ou seja, que só é possível uma situação dessa se os dois continentes estivessem, né, unidos. Estava na época da Gondwana, no caso América do Sul, né, subcontinente, né, continente americano. Então, vocês entenderam, né, que justamente essa é uma dos maiores derrames de lava fissural, de lava, né, do que aconteceu no mundo. Esse, no caso, é o segundo maior derrame de lava, né, vulcânico, de origem vulcânica que aconteceu no nosso planeta. E já aconteceu há muito tempo. E está aqui, está a parte lá na Namíbia, na África. Agora, né, o nosso vulcão mais recente, Trindade e Martim. Isso aí é uma ilhazinha que fica lá no meio do Atlântico. Pois é, a ilha de Trindade e Martim, tá? Ela fica, vamos dizer assim, lá no meio do Oceano Atlântico Sul. E cercado por cerca de 1.100 quilômetros da costa do Brasil. Pois é, esse é o vulcão mais próximo que nós temos da África. Bom, agora já não sei, porque se eu estou pensando no mapa, Trindade fica. Bom, depois. Ah, não, vamos deixar ainda com da. Lá do Rio Grande do Norte, porque tem aquele biquinho da África, né? Então, do Rio Grande do Norte é o vulcão mais próximo da África. Tá cravado. Bom, agora então esse vulcão que ele tem lá, tá? Ele fica aproximadamente 1.100 quilômetros da costa do Espírito Santo. E esse vulcão, essa ilha de origem vulcânica, tá? Aconteceu que ele já está extinto há muito tempo. E o próprio foi a última erupção, aconteceu aproximadamente, tá? Essas datações variam muito, de 110 a 300 mil anos atrás. Tá? Existem vários tipos de forma de você ver as datações lá. Então, o que se espera é que a última erupção dele foi há 110 mil anos atrás. Só que existem informações do Cone, ou seja, que fechou totalmente entre 8.000 e 110 mil anos atrás também. Ou seja, a última erupção que se sabe é para lá dos 110 mil anos. Então fica justamente nessa situação, entre 300 mil e 110 mil anos, pelo menos pela datação que foi possível ser feita na ilha. Ainda bem, né? Porque. E a última erupção, né, no caso, que aconteceu no território brasileiro, né? Isso aí faz parte do território, mas na crosta continental, aí é muito mais antiga. Aí já pode botar lá para os seus 19 milhões de anos lá, que realmente é, né, muito mais velho. Agora, vem uma situação um pouco polêmica. Uma situação um pouco polêmica. Porque deve estar perguntando, cadê os famosos vulcão, por exemplo, de Nova Iguaçu? Esse daí, vulcão de Nova Iguaçu, acho que pelo menos quem é do Rio sabe, né, já ouviu falar nessa situação, né, desse vulcão lá, pessoal de Nova Iguaçu não vai gostar quando eu falar isso, e principalmente, né, o pessoal do turismo. Só que o chamado vulcão de Nova Iguaçu, ele foi inicialmente descoberto em 1977. Então, eles vieram, assim, uma ocorrência, assim, esses geólogos que analisaram o local, eles viram uma certa ocorrência de rochas vulcânicas e dispostas assim, à disposição dela de forma circular, como se fosse parecido mesmo um cone vulcânico, a boca de um vulcão. Por ser então uma rocha vulcânica, por estar nessa disposição circular, eles falaram: tá lá um vulcão em Nova Iguaçu. Mas sinto dizer que não.
não tem vulcão em Nova Iguaçu. E agora que o pessoal vai ficar, não é um vulcão em Nova Iguaçu. Não, não tem vulcão em Nova Iguaçu. Acontece que eles entenderam que havia esse edifício vulcânico, cujo topo seria uma cratera. Só que eles não contaram, né, com a presença, né, desses fragmentos de vulcão também em outros lugares. Como, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, isso aí, a tecnologia ela veio evoluindo, tá? E passaram-se mais ou menos 20 anos após a descoberta deles, novas pesquisas com novas técnicas fizeram na análise na região. E os geólogos começaram a ver isso com uma outra perspectiva, com novos estudos. E foi descoberto que, na verdade, ali se trata apenas de uma câmara magmática. Que essa estrutura nunca entrou em erupção, nunca foi um vulcão. Então, essas câmaras magmáticas elas são dutos, tá? Foram dutos realmente de lava que corriam por ali. Isso daí, tá? Acontece que essa câmara, ela é como esses dutos tal, eles permitem a liberação, às vezes até de lava, tá? Só que aberturas, né, lá longe eles vão conduzindo. E essa abertura, né, por exemplo, com essa abertura do Oceano Atlântico que ocorreu, houve uma formação de um conjunto dessas linhas, né, de, vamos dizer assim, essas fissuras na crosta, que permitiu que extravasasse esse magma dessas conduções. Só que esse magma ele é pobre em sílica, tá? Ali naquela região. E por isso leva o nome de alcalino. Mas acontece que por isso, tá? Quando a gente fala, mas não tem uma estrutura, não está acima, sim. Só que aquela formação ela é resultado de erosões, vento, água, tal, intemperismos e também movimentos geológicos que elevaram essa estrutura. Como, por exemplo, é muito aqui conhecido aqui no Rio de Janeiro, tá? Aquele Morro do Pão de Açúcar. O Morro do Pão de Açúcar ele é muito velho, a sua estrutura, para estar, por exemplo, ali na costa. Aquilo ali foi resultado de uma exudação lá de rocha lá de dentro da nossa crosta. Ele, assim, digamos pela formação, teoricamente ele não deveria estar ali tão próximo da crosta. É muito, muito antigo. E foi justamente uma exudação. Tá? Então, ou seja, o veredito de vulcão em Nova Iguaçu, tá, é uma mentira. Não tem vulcão em Nova Iguaçu. Ah, Caldas Novas, pô, Serra de Caldas Novas. Ah lá, vocês estão vendo aqui, ó, poxa lá, tem uma cratera de vulcão aqui em Caldas Novas. Tem as águas termais em Caldas Novas. Então você vai me dizer que Caldas Novas não é um vulcão, né? Você não vai vir com uma situação dessas. Então, pois é. Muitas pessoas também acreditam que existe um vulcão adormecido na cidade de Caldas Novas, lá em Goiás. O tal fato se deve-se por causa justamente dessas águas termais que existem na cidade, no seu entorno. E até a década de 70 também, a década de 1970, né, do século passado, os geólogos também acreditavam nessa ideia, que tinham um vulcão, mas que, no entanto, mostrou-se ser falsa. E também esses geólogos acreditavam que, por se tratar de água termais, teria essa situação de vulcão adormecido e tal. E criou-se, né, essa, vamos dizer assim, essa magia de uma cidade perto do vulcão, águas termais, águas vulcânicas. Então acabou criando essa lenda, né, justamente por estar numa cratera de um vulcão. Só que jamais houve qualquer tipo de vulcão ali. E nem no que, por exemplo, não tem presença, não tem nada disso. Acontece que a existência dessas águas termais em Caldas Novas é resultado de aquecimento geotérmico. Tá? Não tem a ver com vulcão. E esses aquecimentos geotérmicos, eles acontecem, só vou contar assim para vocês, em lugares diversos do mundo. E viu um dos lugares onde acontece esse aquecimento geotérmico? Antártica. Na Antártica acontece esse aquecimento. E não só pela existência de vulcões na Antártica, mas justamente por ser algo normal e corriqueiro desse aquecimento geotérmico acontecer. Então, ou seja, bom, eu estou estragando o sonho de muita gente, né? O pessoal de Caldas Novas também vai ficar triste, mas não tem evidência de vulcão em Caldas Novas.
Ah, Poço de Caldas. Não, agora não tem jeito. Tem vulcão aqui, ó. Olha essa cratera aqui. Olha essa coisa imensa aqui em Poço de Caldas. Você não vai me dizer que Poço de Caldas, né? Também não. Pô, pera aí, né? Aí o pessoal vai começar a sair do vídeo. Não, não saia. Porque justamente Poço de Caldas, justamente ela é bem conhecida, né? Eu até deixei por último porque é uma cidade bem conhecida. Nacionalmente se encontra uma cratera de um vulcão que para assim delírio das pessoas, né? Até mesmo aquelas pessoas falam, olha, ele pode entrar em erupção a qualquer momento, mas isso não se passa na realidade. Isso é apenas uma outra lenda. Pois é. Me desculpa, mas é. Acontece que a cidade encontra-se em uma região de origem vulcânica. De origem vulcânica de derramamentos que aconteceu há cerca de 80 milhões de anos. A região onde se encontra Poços de Caldas sofreu uma intrusão de rochas. Essa intrusão, ou seja, o movimento interno de rochas e de magma do subsolo, que fez a região subir. Ou seja, essa região estava lá embaixo. Essa intrusão de rochas e magma fez essa região, vamos dizer, subir. E essas rochas, que eram justamente de origem magmática, elas romperam a crosta terrestre. Lembra que eu falei para vocês da rocha lá do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro? É a mesma situação. Onde que elevou uma região a aproximadamente 500 metros de altitude e com o tempo essas rochas elas foram, né, esfriando, o solo da região sofreu afundamento, justamente que um lado sobe, outro lado desce, e originou, né, esse planalto de Poços de Caldas. E essa observação acontece, né, desse afundamento tal, até mesmo fotos por satélites, ficou justamente nessas montanhas, e do início acreditavam, por muito tempo sim, acreditou-se que se tratavam de caldeiras vulcânicas, se fosse uma borda de um grande vulcão. Mas simplesmente não é verdade. E tem como, tá? A gente cravar isso. Por quê? Pela presença de vestígios de lavas vulcânicas apenas na parte interna do Planalto, que mostra justamente que subiu. Agora, se fosse mesmo um enorme vulcão, se fosse mesmo algo desse tipo, deveria ter presença de lavas a centenas de quilômetros, pelo menos, ao redor das montanhas, o que não ocorre. Na verdade, essa região ela já se estabilizou aproximadamente há 60 milhões de anos. Então, houve diversas manifestações, né, de vulcânico, vamos dizer assim, vulcânicas, né, de origem magmática, de tentar subir, mas, meus amigos, não formou vulcão. E essas estruturas circulares, tá, nem sempre quer dizer a presença de um vulcão. Ou seja, qual o veredito para a situação de Poços de Caldas também é uma mentira. Não tem vulcão em Poços de Caldas. Agora, depois de eu simplesmente, vamos dizer assim, acabar com o sonho de muita gente, tá? Mas podem continuar visitando Caldas Novas, Poços de Caldas, até mesmo Nova Iguaçu, porque são somente Poços de Caldas que eu já visitei, uma cidade maravilhosa. Agora, mas se falarem para você que tem vulcão lá, você pode falar, não, não tem vulcão. E você sabe que agora não tem. Beleza? Desculpe acabar com o sonho de vocês, mas é isso aí. Muito obrigado pela presença. Gostou? Já larga o dedo no like mais uma vez aí e deixa seu recadinho para mim falando o que achou. Um forte abraço. Até a próxima.